Ver a Beca no corpo dele pela tela do celular doeu mais que geada queimando a lavoura inteira num dia só. Sou Zoraide, 68 anos, produtora de café que sustenta essa família no braço. Ele acha que sou terra batida, mas esqueceu que sou a dona da colheita. Eu sempre soube que o café não perdoa descuido. Se a gente planta errado, colhe amargo. Mas nunca imaginei que essa regra valia também para filho. Eu estava na varanda do sítio, limpando os óculos na barra do avental, quando o celular apitou. Era a notificação daquele tal de Facebook. Minha neta, a Clarinha, filha da minha outra menina que mora na cidade vizinha, tinha instalado aquilo para eu ver o mundo. Mal sabia eu que o mundo que eu ia ver ia desabar sobre a minha cabeça numa tarde de domingo. O sol estava se pondo atrás do morro, deixando o céu daquele jeito bonito, meio roxo, meio laranja, que sempre me deu paz. Me sentei na cadeira de balanço de Vime, aquela que range conforme a gente pensa na vida, e destravei a tela. A primeira coisa que apareceu foi a foto. Não era uma foto qualquer. Era o Marcelo. Meu Marcelo. O menino que eu carreguei nas costas enquanto colhia grão por grão neste cafezal. O menino que eu vi estudar à luz de lamparina antes da energia elétrica chegar aqui no interior de Minas. Ele estava lindo, não vou negar. Vestia uma daquelas roupas pretas de formatura, a beca, com uma faixa azul atravessada no peito. O sorriso dele ia de orelha a orelha, segurando o canudo como se fosse um troféu. Ao redor dele, contei rápido, por cima, tinham mais 50 pessoas. Tinha gente abraçando, gente brindando com taça de vidro fino, tinha até uma banda tocando no fundo, dava para ver os instrumentos. Meu coração errou a batida. Pensei que fosse montagem, pensei que fosse sonho. Apertei os olhos, aumentei o brilho da tela. Era real. Estava escrito na legenda com aquelas letras enfeitadas. Enfim formado, obrigado a todos que fizeram parte dessa jornada. Li os comentários. Parabéns, doutor, dizia um. Festa linda, irmão, dizia outro. A melhor noite de todas, comentava uma moça loira que estava abraçada com ele em outra foto. Fui passando o dedo na tela, uma foto atrás da outra. Vi mesas decoradas, vi garrafas de uísque que custam o preço de 2 sacas de café. Vi a família da namorada dele, gente rica da capital, toda sorridente, ocupando as mesas da frente. E eu? Procurei meu rosto naquela multidão digital. Procurei a mãe dele. Procurei a mulher que vendeu as vacas leiteiras para pagar a matrícula do primeiro ano. A mulher que ficou 5 anos sem comprar um vestido novo para mandar a mesada dele em dia. Não estava lá. Eu não existia naquela festa. Eu não existia naquela vitória. O celular pesou na minha mão como se fosse de chumbo. Um frio subiu pela minha espinha. Um frio que não vinha do vento da noite, mas vinha de dentro, da alma. Minha mão tremia tanto que quase deixei o aparelho cair no chão de cimento vermelho. Disquei o número dele. O telefone chamou, chamou, chamou. Caiu na caixa postal. Tentei de novo. Na terceira vez, ele atendeu, com a voz meio pastosa, fundo de barulho, risadas. Oi, mãe! Aconteceu alguma coisa? A voz dele era despreocupada, leve. Engoli o choro que queria subir. Eu sou Zoraide. Eu não choro por qualquer coisa. Respirei fundo, sentindo o cheiro de terra molhada que vinha do terreiro. Marcelo, meu filho, eu vi as fotos no Face. Você se formou? Houve um silêncio do outro lado. Não um silêncio de arrependimento, mas aquele silêncio de quem está calculando uma mentira rápida. Ah, mãe, pois é, menina, foi uma loucura. Ele riu, um riso nervoso. Me formei sim, foi ontem. Ontem, minha voz saiu num fiapo. E tinha festa, Marcelo. Vi tanta gente. Então, mãe, ele pigarreou. Foi uma coisa meio de última hora, sabe? A turma decidiu fazer um negócio rápido, só para não passar em branco. Eu ia te avisar, juro que ia. Mas foi tão corrido, tanta prova final, tanta papelada da OAB. Esqueci, mãe, acredita? Esqueci de te contar. Foi corrido demais. Esqueci. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Como alguém esquece a mãe. Como alguém esquece de avisar a própria mãe que se formou, mas lembra de convidar 50 pessoas? Lembra de contratar banda? Lembra de encomendar buffet?
50 pessoas, Marcelo. Eu disse baixo. Vi a família da sua namorada toda lá. Ah, eles moram aqui do lado, né, mãe? Facilitou. A senhora mora longe, estrada de terra, é cansativo. Eu não queria te dar trabalho. E foi só um bolinho, mãe, nada demais. Depois eu vou aí no sítio e a gente come um frango com quiabo para comemorar, tá bom? Tenho que ir agora, o pessoal tá me chamando. Beijo, fica com Deus. E desligou. Fiquei ali, com o telefone mudo na orelha, ouvindo o tu-tu-tu, que parecia martelar minha dignidade. Ele desligou como se tivesse esquecido de comprar pão na padaria. Esqueci, foi corrido. A desculpa mais esfarrapada que já ouvi em quase 70 anos de vida. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei andando pela casa grande e vazia. Olhei para as paredes descascadas que eu não pintei para economizar dinheiro para ele. Olhei para o fogão a lenha, onde fiz tantas marmitas para ele levar quando visitava. Entrei no quarto dele, que eu mantinha limpo e arrumado, esperando a visita que nunca vinha. A dor foi virando outra coisa. No começo era tristeza, uma mágoa profunda de mãe rejeitada. Mas conforme as horas passavam e o galo cantava anunciando a segunda-feira, a mágoa foi secando. Ela foi endurecendo, virando uma pedra quente no meu peito. Eu não sou mulher de ficar chorando pelos cantos. Eu sou mulher de lavoura, de sol quente, de mão calejada. Pensei na minha vida. Fiquei viúva cedo, com o Marcelo pequeno e o sítio cheio de dívidas. O povo da cidade dizia que eu devia vender tudo e ir embora, que mulher não dava conta de tocar cafezal. Eu teimei. Aprendi a negociar preço de adubo, aprendi a brigar com o atravessador, aprendi a dirigir o trator velho do meu marido. Transformei esse pedaço de terra numa das melhores produções da região. O café da dona Zoraide é respeitado na cooperativa. E o meu filho? O meu filho que eu criei para ser um homem de bem tinha vergonha de mim. Era isso. Não tinha outra explicação. Ele tinha vergonha da mãe da roça, da mãe que fala simples, da mãe que tem terra debaixo da unha. Para os amigos doutores da cidade, eu devia ser um peso, uma imagem que não combinava com o sucesso dele. Passei 30 dias em silêncio. Não liguei, não mandei mensagem, não curti mais nenhuma foto. Continuei minha rotina. Acordava às 4, passava o café forte, ia para o terreiro, supervisionava a secagem, negociava com os compradores. Mas algo tinha mudado. Eu não fazia mais aquilo pensando no futuro dele. Eu fazia porque era o meu suor, o meu sangue naquela terra. Um mês depois, numa terça-feira cinzenta, ouvi o barulho de um carro chegando na porteira. Não era o ônibus que ele costumava pegar quando vinha, raramente me ver. Era um carro bonito, brilhante, um desses SUVs que parecem naves espaciais. O carro parou levantando poeira no terreiro. Eu estava na varanda, debulhando feijão. Não me levantei. Continuei com a bacia no colo, as mãos trabalhando no ritmo automático de quem já fez aquilo 1000 vezes. A porta do carro abriu e o Marcelo desceu. Estava mais magro, com olheiras fundas, a barba por fazer. A roupa de marca estava meio amassada. Ele olhou para a casa como se estivesse medindo o valor dos tijolos. "Bença, mãe", disse ele subindo os degraus de madeira, tentando abrir aquele sorriso que sempre amolecia meu coração. "Deus te abençoe", respondi, sem parar de debulhar o feijão. Não olhei nos olhos dele. Mantive minha vista nas vagens. Ele puxou uma cadeira e sentou perto de mim. O cheiro dele era de perfume caro, misturado com cigarro e suor azedo de quem não dorme direito. "A senhora tá bem?" "Sumiu, não ligou mais." "Eu tô onde sempre estive, Marcelo. No mesmo lugar que você esqueceu onde ficava mês passado." Ele riu, sem graça, coçando a nuca. "Ah, mãe, a senhora ainda tá chateada com aquilo? Já passou, bobagem? A vida na cidade é uma correria, a senhora não entende como é. O tempo voa." "É, o tempo voa", concordei, jogando os feijões na bacia de alumínio. O barulho dos grãos caindo era o único som na varanda. "E o que te traz aqui no meio da semana, doutor? Não devia estar advogando?" Ele suspirou, um suspiro longo e pesado. A postura de vencedor da foto do Facebook tinha desaparecido. Ali, na minha frente, estava um menino assustado. "Então, mãe, é sobre isso que eu vim falar." A coisa apertou. Parei as mãos, levantei o rosto e olhei fundo nos olhos dele. Vi o medo.
Apertou como? A festa, a formatura, o aluguel do apartamento novo, o carro. Ele apontou para o veículo brilhante no terreiro. Eu fiz uns investimentos, mãe. Achei que ia começar a ganhar dinheiro rápido logo depois da formatura, mas o escritório que ia me contratar, bem, deu para trás na última hora. E as contas chegaram. Ele se inclinou para a frente, pegando na minha mão suja de terra. A mão dele era macia, mão de quem nunca pegou numa enxada. Mãe, eu tô devendo muito. O pessoal do banco tá ligando, o cartão de crédito estourou. Eu preciso de ajuda. Preciso que a senhora me arrume um dinheiro. É urgente. Se eu não pagar até sexta-feira, vão tomar o carro, vão sujar meu nome. Eu não posso começar a carreira com um nome sujo, mãe. Soltei minha mão da dele devagar, como quem solta um bicho peçonhento. Voltei a pegar uma vagem de feijão. De quanto você precisa? Perguntei, com a voz calma. Os olhos dele brilharam. Ele achou que tinha vencido. Achou que a Zoraide boba, a mãe caipira, ia correr lá no colchão, pegar as economias e dar na mão dele como sempre fez. Uns 50 mil, mãe, para limpar tudo e sobrar um troco pro mês que vem. Eu sei que a senhora tem. A colheita desse ano foi boa, o tio Zé me contou. 50 mil, o preço do meu suor de um ano inteiro. O dinheiro que eu estava guardando para reformar o telhado do secador de café e, quem sabe, fazer aquela viagem para a Aparecida do Norte que eu sonho há 10 anos. Ele sabia da colheita. Ele conversava com o tio Zé, meu capataz, mas não conversava comigo. Ele sabia contar o meu dinheiro, mas não sabia contar a verdade para mim. Olhei para o carro importado. Olhei para o relógio caro no pulso dele. Olhei para o rosto do meu filho, que um mês atrás tinha vergonha de mim, mas agora não tinha vergonha nenhuma de vir pedir o meu ouro. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Mas não foi um quebrar de ficar fraca. Foi como quebrar a casca de uma semente dura para deixar brotar algo novo. Uma força antiga que eu usava para domar a terra, agora eu ia usar para domar a vida. Eu me levantei, limpei as mãos no avental e caminhei até a beirada da varanda. Olhei para o meu cafezal, verde e carregado, estendendo-se até onde a vista alcançava. Aquilo tudo era meu. Eu construí, eu mantive. Virei-me para ele. Meu rosto não tinha sorriso. Você diz que foi corrido, né, Marcelo? Que esqueceu da sua mãe porque a vida de doutor é muito agitada. Foi, mãe, eu já expliquei. Ele começou impaciente. Pois bem, cortei, com a voz firme que eu usava para dar ordem aos peões. Eu tenho o dinheiro, está aplicado no banco, mas tem um problema. Ele se levantou ansioso. Qual problema? O gerente libera na hora para a senhora. O problema não é o gerente. O problema é a minha memória. Ele franziu a testa, sem entender. Como assim? Eu ando muito esquecida ultimamente, meu filho. Deve ser a idade. Às vezes eu esqueço onde guardei a chave. Às vezes esqueço o dia da semana. E tenho medo de ter esquecido a senha da conta. Ou pior, esquecido porque eu deveria dar o dinheiro do meu trabalho para quem tem vergonha do meu cheiro. Marcelo ficou pálido. A boca dele abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ele nunca tinha me visto falar assim. Ele esperava a mãe boazinha. Encontrou a fazendeira. Mas não se preocupe, continuei, descendo os degraus em direção ao terreiro. A gente vai resolver isso. Você quer o dinheiro? Vai ter que me ajudar a lembrar. Ajudar como? Ele perguntou, a voz falhando. Apontei para o galpão, onde ficavam as sacas de café cru, pesadas, esperando para serem carregadas no caminhão. A safra não acabou. O tio Zé está com dor nas costas e eu preciso de braço forte. Você vai ficar aqui. Não como visita, nem como doutor. Vai ficar como peão. Se você aguentar 30 dias no ritmo da roça, a gente conversa sobre a sua dívida. Ele arregalou os olhos, olhando para as próprias mãos de manicure feita, depois para o galpão escuro e poeirento. Mãe, a senhora tá louca? Eu sou advogado. Eu não posso... Então volta para o seu carro e vai pagar suas contas com os seus diplomas, Marcelo. A escolha é sua. Virei as costas e fui andando para o cafezal, sentindo o sol bater no meu rosto. Eu não precisava olhar para trás para saber que ele estava paralisado. Ele achou que ia me encontrar chorando de saudade, mas encontrou a dona da terra pronta para cobrar o aluguel da vida mansa que ele levava. O jogo tinha virado, e ele nem percebeu que a colheita agora seria outra.
Ele ficou parado no terreiro, olhando para o carro e depois para mim, como quem tenta decidir entre perder um braço ou uma perna. O sol de fim de tarde batia na lataria daquele veículo preto, fazendo ele brilhar como se fosse uma joia deslocada no meio da poeira vermelha de Minas. Eu sabia o que passava na cabeça dele. Marcelo estava fazendo as contas. Não contas de dinheiro, mas contas de orgulho. Ele pesava o quanto valia a humilhação de obedecer à mãe roceira contra o terror de ter o nome sujo na praça e perder o status de doutor rico na cidade. 30 dias? Ele perguntou, a voz saindo arranhada. 30 dias. Sem celular durante o expediente, comendo o que a gente come, dormindo no seu quarto antigo. Se fizer corpo mole, o trato tá desfeito. Ele bufou, chutou uma pedrinha solta e, por fim, assentiu com a cabeça, derrotado. Tá bom. Onde eu ponho o carro? Põe no galpão velho, debaixo da lona. Carro de doutor não serve para andar no cafezal. Respondi, virando as costas e entrando em casa. Enquanto ele ia buscar as malas, 2 malas de rodinha que não foram feitas para chão de terra batida, eu fui para o meu escritório. Muita gente acha que escritório de fazenda é só uma mesa bamba com um caderno de anotações. O meu não. O meu é o coração da propriedade. Liguei o computador, aquele que o técnico de informática da cooperativa diz que é melhor que o da prefeitura, e acessei minha conta no banco. Eu precisava saber onde estava pisando. Se eu ia entrar nessa guerra para salvar meu filho dele mesmo, eu precisava conhecer o inimigo. E o inimigo, nesse caso, eram os números. Quando Marcelo entrou na casa, mandei ele tomar banho e se acomodar. O quarto dele estava do jeito que ele deixou anos atrás, com os pôsteres de bandas de rock na parede e os livros de escola na estante. Assim que ouvi o chuveiro ligar, fiz o que qualquer mãe desconfiada e gestora competente faria. Fui até a sala, onde ele tinha largado uma pasta de couro em cima do sofá. Abri a pasta. Minhas mãos, calejadas de arrancar erva daninha, folhearam papéis finos e cheios de termos complicados. Notificação extrajudicial, aviso de cobrança, faturas de cartão de crédito. Meus olhos correram pelas linhas. Não eram investimentos que deram errado, como ele tinha dito. Eram gastos, gastos puros e simples. Vi notas fiscais de restaurantes caros na capital, lojas de grife, uma fatura de joalheria no valor de R$ 3.000 dividida em 10 vezes. E então, encontrei o contrato do buffet da formatura. A data era de 2 meses atrás. O valor, meu Deus, R$ 15.000 numa festa para 50 pessoas. R$ 15.000. Senti um gosto amargo na boca, pior que café queimado. Ele tinha gastado o equivalente a 100 sacas de café limpo numa única noite para impressionar gente que provavelmente nem sabia o sobrenome dele. E eu? Eu não valia um convite. Eu não valia a gasolina da viagem. Fechei a pasta exatamente como estava quando o chuveiro parou. Voltei para a cozinha e comecei a picar cebola para o jantar, mas minha cabeça trabalhava mais rápido que a faca. Naquela noite, jantamos em silêncio. Ele mal tocou na galinha caipira com quiabo, comida que ele dizia ser a favorita quando era menino. Ficou cutucando o prato, olhando para o nada. O sinal do Wi-Fi é ruim aqui, né? Ele reclamou, tentando checar o celular. O sinal é ótimo para quem trabalha. Para quem fica vendo vídeo de bobagem, a serra bloqueia. Menti. Eu tinha a melhor internet via satélite da região, necessária para acompanhar as cotações da Bolsa de Mercadorias, mas mudei a senha assim que ele chegou. Amanhã de pé, às 4h30. O café não espera o sol esquentar. Fui para o meu quarto, mas não dormi logo. Fiquei olhando para o teto de madeira, pensando no poder que eu tinha e que ele desconhecia. Marcelo achava que eu era uma viúva que sobrevivia das sobras da colheita. Ele não sabia que, nos últimos 10 anos, eu tinha expandido. Comprei as terras do vizinho que faliu, investi em maquinário de torra, fechei contratos de exportação de lotes especiais para a Europa. Eu tinha o dinheiro que ele precisava. Tinha 10 vezes aquele valor aplicado. Mas, pela primeira vez na vida, percebi que o dinheiro era a menor das minhas forças. Minha verdadeira força era a liberdade. Eu não devia nada a ninguém. Eu andava de cabeça erguida na cidade, no banco, na igreja. Ele, com todo o estudo, com todo o terno bonito, era um escravo. Escravo da aparência,
escravo da opinião dos outros, escravo daquela namorada que exigia festas de 15 mil reais. Senti uma pena profunda, mas logo tratei de sufocar esse sentimento. Pena não educa homem barbado. O que educa é a realidade. O dia amanheceu frio, com aquela neblina baixa que cobre o cafezal como um lençol branco. Às 4h30, bati na porta dele. Hora da lida, Marcelo. Ele saiu do quarto com a cara amassada, vestindo uma calça jeans de marca e uma camisa polo. Olhei para os pés dele. Tênis branco. Vai estragar o tênis de playboy, avisei, jogando um par de botinas velhas, mais limpas, aos pés dele. E veste essa camisa de brim aqui. O sol castiga e o café arranha. Ele resmungou, mas obedeceu. Parecia um espantalho desengonçado vestindo as roupas de trabalho. Caminhamos até o galpão, onde o tio Zé e os outros 2 peões já estavam tomando o café preto no copo de vidro. Bom dia, dona Zoraide, saudou o Zé, tirando o chapéu. Depois olhou para o Marcelo e deu um sorriso de canto de boca, aquele sorriso de quem já viu muito potro bravo virar cavalo manso. Bom dia, doutor. Veio sujar a mão de terra? É temporário, Zé. Só para dar uma força para a mãe, respondeu Marcelo, tentando manter a pose, estufando o peito. Sei, força é bom. Vamos ver se o doutor aguenta o repuxo. Hoje é dia de carpa na parte baixa, onde o trator não entra. É na enxada mesmo. Caminhamos para a lavoura, entreguei a enxada na mão dele. O cabo de madeira lisa parecia estranho naquelas mãos macias de quem só digita em teclado. Aquela carreira ali é sua. Apontei para uma linha de pés de café que parecia não ter fim. Limpa o pé, tira o mato, cuidado para não ferir a raiz. Se ferir a raiz, a planta sofre e a produção cai. Fiquei observando de longe. Nos primeiros 10 minutos, ele tentou fazer rápido, batendo a enxada com força desnecessária, querendo mostrar serviço. Com meia hora, ele já tinha tirado a camisa de brim, suando em bicas. Com 1 hora, ele estava apoiado no cabo da enxada, ofegante, olhando para o horizonte como se esperasse um resgate. Eu continuei meu trabalho, verificando a maturação dos grãos em outra rua, mas meus olhos não desgrudavam dele. Lembrei de quando eu fiquei viúva. O Marcelo tinha 5 anos. Lembrei do medo que senti quando olhei para essa mesma terra e pensei, como vou dar conta? Lembrei das noites que passei estudando contabilidade sozinha, dos dias que passei no sol até minha pele virar couro, das vezes que engoli o choro para negociar com um homem que achava que podia me passar a perna por eu ser mulher. E eu fiz tudo isso para quê? Para ele ter uma vida melhor. Para ele não precisar passar pelo que eu passei. E, ironia do destino, foi justamente essa proteção que estragou ele. Eu dei a sombra, mas esqueci de ensinar ele a aguentar o sol. Perto do meio-dia, fui levar a marmita. Ele estava sentado no chão, as mãos vermelhas, cheias de bolhas estouradas. O rosto estava sujo de terra. Ele me olhou com uma mistura de raiva e vergonha. Isso é desumano, mãe. Eu não fui feito para isso. Eu estudei direito. Sentei numa pedra perto dele e abri minha marmita. Arroz, feijão, abobora e carne moída. O cheiro subiu, maravilhoso. Você estudou direito, Marcelo, mas parece que esqueceu o dever. Que dever? Ele retrucou, mordendo um pedaço de pão seco que tinha trazido no bolso. O dever de ser honesto com quem te sustentou. O dever de saber o valor do dinheiro. Você acha que 50 mil reais nascem em árvore? Eu sei que não. É por isso que eu tô aqui me humilhando. Você não está se humilhando por trabalhar, meu filho. Trabalho não humilha ninguém. O que humilha é a mentira. O que humilha é gastar o que não tem para mostrar o que não é. Ele ficou calado, mastigando a raiva. Sabe, Marcelo, continuei, olhando para as folhas verdes do cafezal brilhando ao sol. Quando seu pai morreu, todo mundo na cidade apostou que eu ia vender o sítio em 6 meses. Diziam, a Zoraide é mulher de casa, não sabe diferenciar pé de café de pé de couve. Eu ouvia aquilo e ficava quieta. Mas sabe o que eu fiz? Eu contratei um agrônomo aposentado para me ensinar. Eu ia na cooperativa e anotava tudo. Eu descobri que o segredo não é só plantar, é saber vender. Olhei fixamente para ele. Hoje, o pessoal do banco me liga oferecendo investimento. O prefeito me chama para conselho da cidade. Eles me respeitam não porque eu sou simpática, mas porque eu tenho poder.
E o meu poder veio dessa terra aqui, dessa enxada que você despreza. Marcelo olhou para as próprias mãos machucadas. A senhora tem dinheiro guardado, não tem? Ele perguntou baixo, quase num sussurro. Mais do que os 50.000. Eu não respondi de imediato. Deixei o vento bater nas folhas, fazendo aquele barulho de mar que só quem é da roça conhece. Tenho. Tenho o suficiente para comprar aquele apartamento que você alugou e pagar à vista. Tenho o suficiente para comprar o carro que você está devendo. Os olhos dele se arregalaram. Choque! Ele nunca imaginou. Para ele, eu era a mãe que contava moedas para pagar a conta de luz. Então por quê? Por que a senhora não me dá logo o dinheiro? Para que esse teatro todo? Levantei-me, limpando a terra da calça. Porque se eu te der o dinheiro agora, mês que vem você volta pedindo 100.000. Você é um saco furado, Marcelo. E eu não vou jogar o suor da minha vida num saco furado. Você quer a minha ajuda? Vai ter que provar que sabe costurar o fundo do saco. Voltei para o trabalho, deixando ele lá, atordoado com a revelação. Ele achava que estava lidando com uma velhinha caipira. Agora, começava a perceber que estava lidando com a CEO da Fazenda Esperança. À tarde, enquanto ele se arrastava de volta para casa, moído, fui até o escritório novamente. Peguei o telefone e disquei um número que eu não usava há tempos, mas que estava anotado na minha agenda de capa preta. Alô? Doutor Eustáquio? É a Zoraide. Tudo bem com o senhor? Doutor Eustáquio era o advogado mais antigo da região. Raposa Velha, conhecia tudo e todos. Dona Zoraide, que honra! Em que posso servir a rainha do café? Preciso de um favor, doutor. Um favor discreto. Quero que o senhor levante a ficha de umas pessoas na capital. Gente ligada ao escritório onde meu filho diz que ia trabalhar. E também quero saber sobre uma família. A família da moça que aparece nas fotos com ele. O sobrenome é Albuquerque. Albuquerque? Posso verificar. Aconteceu algo grave? Digamos que eu estou fazendo uma auditoria na vida do meu filho, doutor. E tenho a impressão de que vou encontrar mais praga do que em lavoura abandonada. Desliguei o telefone com o coração acelerado. Eu estava traçando um plano. Marcelo achava que os 30 dias eram apenas para pagar a dívida com trabalho braçal. Ele não sabia que, enquanto ele carpia o mato, eu estava podando as mentiras da vida dele. Saí para a varanda. A noite caía. Marcelo estava sentado nos degraus, com os pés dentro de uma bacia de água com sal, gemendo de dor. Ele me viu, mas não disse nada. A arrogância tinha diminuído uns 2 riscos na régua. Eu me sentei na cadeira de balanço, peguei meu crochê e comecei a trabalhar as linhas. Mãe, ele chamou, depois de um tempo. A senhora disse que tem dinheiro para comprar meu apartamento. É verdade mesmo? Parei a agulha. Olhei para ele por cima dos óculos. Marcelo, tem muita coisa sobre a sua mãe que você não sabe. Você passou os últimos 5 anos preocupado em parecer rico para os outros e esqueceu de olhar para quem realmente pagava suas contas. Você subestimou a fonte, meu filho. E quem subestima a fonte, morre de sede. Ele engoliu em seco. Pela primeira vez, vi um respeito no olhar dele. Respeito misturado com medo. Amanhã vamos colher na parte alta, avisei voltando ao crochê. E lá o sol bate mais forte. Melhor dormir cedo. Ele se levantou, mancando, e entrou em casa arrastando a bacia. Fiquei ali sozinha, ouvindo os grilos. Eu tinha redescoberto meu poder. Não era só o dinheiro. Era a clareza. Eu via o que ele não via. E eu ia usar isso. Eu ia desmontar o castelo de cartas dele, peça por peça, até sobrar apenas a base. Se a base fosse firme, a gente reconstruía. Se não fosse, bem, eu saberia que perdi meu filho para o mundo de vez. Mas uma coisa era certa. A Zoraide, que só servia para fazer bolo de fubá e mandar mesada, tinha morrido naquela foto do Facebook. A mulher que estava sentada naquela varanda agora era outra. E o Marcelo estava prestes a descobrir que, com essa nova Zoraide, a conta sempre fecha. E quem paga no final não é quem tem o dinheiro, é quem tem a verdade. 10 dias. Havia 10 dias que o Marcelo acordava com as galinhas e ia dormir com as dores. O sol de Minas não alisa o lombo de ninguém, nem de doutor. Eu via da janela da cozinha, enquanto coava o café, ele saindo arrastando os pés, com a botina já suja de barro vermelho que não sai nem com reza brava.
Ele estava mais queimado, o nariz descascando, e as mãos, antes lisinhas como seda, agora estavam cheias de curativos e calos estourados. Eu não sentia prazer no sofrimento dele. Deus é testemunha. Coração de mãe sangra junto. Mas eu sabia que aquilo era remédio. E remédio amargo é o que cura doença grave. A doença dele era a vaidade, e a febre era a mentira. Nessa manhã, eu não fui para o eito com ele. Fiquei no escritório. Eu tinha começado a mexer as peças do meu tabuleiro. Enquanto ele suava a camisa capinando o mato que crescia entre os pés de café, eu estava limpando o terreno da vida dele, tirando as ervas daninhas que ele plantou por querer ou por burrice. O telefone tocou. Era o motoboy do cartório da cidade vizinha, um rapaz de confiança que faz serviços para o doutor Eustáquio. Dona Zoraide? Tô na porteira. O envelope que o doutor mandou. Disse que é para entregar só na mão da senhora. Mandei entrar. Quando o rapaz chegou, o barulho da moto chamou a atenção do Marcelo lá embaixo, perto do terreiro de secagem. Vi ele parar, apoiar na enxada e esticar o pescoço. Curioso. Ele sabia que visita ali era rara. Mas eu não chamei. Peguei o envelope pardo, grosso, pesado, assinei o recebido e dei uma nota de R$ 50 para o rapaz tomar um lanche. Quando o motoboy saiu, Marcelo veio caminhando rápido em direção à varanda, fingindo que ia beber água. Quem era, mãe? Algum problema com o banco? Ele perguntou, tentando disfarçar a ansiedade. Os olhos dele corriam para o envelope na minha mão. Nada que te interesse, Marcelo. Coisa de gente grande. Volta pro serviço que o sol tá subindo e o mato não espera. Respondi seca, sem nem olhar direito para ele. Ele travou o maxilar. Aquilo incomodava ele mais do que a enxada. O fato de eu ter segredos. O fato de eu ter negócios que ele, o grande advogado, não sabia. Ele estava acostumado a me ver como a Zoraide, que só entende de novela e preço de arroz. Ver a mãe recebendo documentos sigilosos deixava ele confuso, sem chão. Eu sou advogado, mãe. Se tiver algum processo, alguma coisa jurídica, eu posso olhar. Ele insistiu, estendendo a mão suja. Dei uma risada curta, sem humor. Você tá aqui para pagar dívida, não para dar consultoria. E pelo que eu vi nas suas contas, a sua consultoria anda saindo caro demais. Bebe sua água e volta. O tio Zé disse que aquela carreira do fundo tem que estar limpa até o meio-dia. Ele bufou, bebeu a água num gole só, derrubando metade na camisa suja e voltou pisando duro para a lavoura. Entrei no escritório e tranquei a porta. Abri o envelope. O doutor Eustáquio era eficiente. Ali, naquelas folhas de papel timbrado, estava o raio-x da vergonha do meu filho. Não eram apenas dívidas de cartão e roupas caras. A coisa era mais funda. Tinha nomes, tinha datas, tinha o destino do dinheiro. Meus olhos correram pelas linhas e o estômago embrulhou. A tal namorada. Beatriz Albuquerque. Filha de uma família tradicional da capital, diziam. O relatório do Eustáquio mostrava outra coisa. O pai dela, um tal de Olavo, tinha mais processo nas costas do que cachorro tem pulga. Dívidas trabalhistas, falência de uma construtora, bloqueio de bens. Eram ricos de fachada. Viviam de aparência, rodando papagaio, enganando praça. E o meu filho? O meu Marcelo, bobo, deslumbrado, tinha caído no conto do vigário. Vi transferências bancárias. Empréstimo sogro. Dizia uma anotação no extrato que o Eustáquio conseguiu levantar. R$ 12.000. Pagamento buffet formatura, cortesia família. Cortesia? O Marcelo pagou a parte dele e a deles. R$ 15.000 que saíram do bolso do meu filho para alimentar a barriga de quem nem olhava na cara dele. Mas o que me doeu mais não foi o dinheiro. Foi um print de uma postagem antiga de rede social que o Eustáquio imprimiu e anexou. Era uma foto do Marcelo com a família dela, num almoço de domingo. A legenda, escrita pela sogra, dizia: Nosso genro querido Marcelo, cuidando dos negócios da família, enquanto os pais curtem a aposentadoria na Europa. Europa. Eu estava aqui, com a bota suja de esterco, acordando às 4 da manhã, e ele disse para eles que eu estava na Europa. Ele me matou em vida e me mandou para o outro lado do oceano só para parecer importante, para não dizer que era filho da Zoraide do cafezal. Senti uma lágrima quente escorrer.
mas limpei com as costas da mão antes que chegasse no queixo. Não era hora de choro, era hora de estratégia. Eles achavam que o Marcelo era um poço de dinheiro sem fundo, e o Marcelo, burro e vaidoso, sustentava a mentira com o dinheiro que não tinha. Guardei os papéis no cofre, atrás do quadro de Santa Rita de Cássia. Respirei fundo. A raiva tinha virado combustível. Eu ia usar aquela informação, mas não ia jogar na cara dele de uma vez. Eu ia cozinhar o Marcelo em fogo baixo, igual se faz doce de leite, até ele chegar no ponto. Na hora do almoço, toquei o sino na varanda. Ele veio se arrastando, a fome vencendo o orgulho. Sentou na mesa da cozinha. Tinha arroz, feijão tropeiro e couve refogada. Comida de sustância. Tá gostosa a comida? Perguntei, servindo um copo de suco de limão para ele. Tá. Tá boa, mãe. Ele respondeu de boca cheia. A senhora cozinha bem. É. Cozinho bem para quem tá na Europa, né? Soltei a frase no ar, como quem não quer nada, enquanto lavava uma panela na pia. O garfo dele parou no meio do caminho. Fez um barulho de metal batendo no dente. O que a senhora disse? Virei para ele com o rosto mais inocente do mundo. Disse que a vizinha comentou que o filho dela foi para a Europa. Deve ser bom lá, né? Chique. Coisa de gente rica. Ele relaxou os ombros, soltando o ar. Achou que eu estava divagando. Ah, é legal. Nunca fui. Mas dizem que é bonito. Pois é. Quem sabe um dia, né? Se sobrar dinheiro das festas de 50 pessoas. Ele baixou a cabeça e continuou comendo. Mas eu vi que a orelha dele estava vermelha. Ele estava incomodado. A minha calma estava deixando ele nervoso. Antes, eu cobrava, gritava, perguntava. Agora, eu só falava manso e dava indireta. O silêncio da presa assusta mais que o rugido da onça. À tarde, desci para o terreiro. O café estava secando, precisava rodar. Peguei o rodo de madeira. Marcelo estava perto, tentando levantar uns sacos pesados para levar para a tulha. Ele fazia força errada, usando as costas em vez das pernas. Ia se arrebentar todo. Larga isso aí, menino! Gritei, caminhando até ele com passo firme. Quer ficar travado na cama e dar despesa de médico? Tá pesado, mãe. Isso aqui pesa 1 tonelada. Pesa 60 quilos. Se você tivesse menos preocupado em segurar copo de uísque e mais preocupado em segurar a vida, não achava tão pesado. Tomei o saco da mão dele. Com um movimento que eu já fiz milhares de vezes, joguei o peso no ombro e caminhei até a pilha. Ele ficou me olhando, de boca aberta. Uma senhora de quase 70 anos, fazendo o que ele, homem feito de 30, não aguentava. Como a senhora consegue? Ele perguntou, humilhado. Técnica, Marcelo. E calejamento. A vida bate, a gente endurece e aguenta o peso. Você é mole. Por fora é doutor, por dentro é gelatina. Limpei as mãos na calça. Vem cá, vou te ensinar a classificar o grão. Já que você pagou 15 mil numa festa, deve ter paladar apurado. Levei ele para a mesa de prova, ali mesmo no galpão. Peguei um punhado de grãos crus. Olha esse aqui. Mostrei um grão preto, feio. Esse é o grão ardido. Ele estraga o lote todo. Sabe por que ele fica assim? Porque foi colhido na hora errada. Caiu no chão e fermentou. Ele olhou para o grão sem entender onde eu queria chegar. E sabe o que a gente faz com o grão ardido, Marcelo? Joga fora? Não, a gente separa. Porque se misturar com o café bom, ele desvaloriza o meu trabalho. Ele contamina o gosto. Na vida é igual. Tem gente que é grão ardido. Parece café, tem cheiro de café, mas quando você prova, é amargo, é podre e costuma custar caro para quem mantém ele no saco. Olhei fixamente nos olhos dele. Você tem muito grão ardido na sua vida, meu filho? Ele engoliu em seco, desviando o olhar para a mesa. Não sei do que a senhora está falando. Não sabe? Ri baixo. Engraçado. Pensei que advogado fosse bom em interpretar as coisas. Deixei ele lá, pensando na metáfora, e voltei para casa. Eu sentia que ele estava começando a rachar, a carapaça de orgulho estava trincando, mas ainda faltava o golpe final para quebrar de vez. A noite caiu fria. Preparei a mesa do jantar com a toalha de renda branca, aquela que eu só usava no Natal. Coloquei os pratos de louça antiga, que eram da minha avó. Acendi até uma vela no centro da mesa. Quando Marcelo entrou, banhado,
vestindo um moletom velho, ele estranhou. É aniversário de alguém, mãe? Não. Só quis fazer um jantar bonito. A gente merece, depois de tanto trabalho. Senta aí. Servi uma sopa de mandioquinha bem quente. Ele comeu desconfiado, olhando para os lados como se esperasse uma pegadinha. Marcelo, comecei, limpando a boca no guardanapo. Eu estava pensando aqui. Aquela sua namorada, a Beatriz, ela é moça de família boa, né? Ele travou com a colher na boca. É, mãe. Família Albuquerque. São muito conhecidos na sociedade. Imagino. Gente fina. O pai dela deve ser um homem de muitos negócios. É sim. Ele é investidor. Trabalha com mercado imobiliário. Investidor. Que chique. Deve ser por isso que você se dá bem com eles. Você também gosta de investir, né? Investiu tanto na formatura. Ele soltou a colher no prato. Mãe, qual é o problema? A senhora vai ficar jogando na cara a festa para sempre? Não, meu filho. Longe de mim. Eu só fico curiosa. Sabe, eu tenho umas amigas na cidade. Gente fofoqueira, sabe como é? Me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, baixando o tom de voz para um sussurro cúmplice. Me contaram uma história engraçada hoje. Disseram que tem um tal de Dr. Olavo, lá da capital, que tá vendendo a casa de praia às pressas. Parece que a Justiça Federal tá em cima dele por causa de uns impostos atrasados. Coisa de milhões. O rosto do Marcelo ficou branco como a toalha de mesa. As mãos dele começaram a tremer levemente. Coincidência, né? Continuei, sorrindo docemente. O nome do pai da sua namorada não é Olavo também? É um nome comum, mãe. Ele gaguejou. Deve ser outro. Deve ser, porque o seu sogro é rico, né? Rico não precisa pedir dinheiro emprestado pro genro recém-formado. Rico paga a própria conta. Marcelo empurrou o prato para longe. Ele perdeu a fome na hora. Ele sabia que eu sabia, mas ele não entendia como eu sabia. E esse mistério era o que estava deixando ele apavorado. Onde a senhora ouviu isso? Ah, as notícias correm, Marcelo. O mundo é pequeno. Às vezes menor que um grão de café. Levantei-me e comecei a recolher os pratos. Mas não se preocupe, se eles são tão ricos quanto você diz, e se você é o herdeiro que eles pensam que você é, tá tudo certo. Ah, a propósito. Parei na porta da cozinha, segurando a pilha de pratos. O doutor Eustáquio mandou lembranças. Disse que o sistema do tribunal é público, qualquer um pode consultar processo de estelionato. Boa noite, meu filho. Deixei ele sozinho na sala de jantar, sentado no escuro, com a vela projetando sombras longas no rosto dele. Eu não precisei gritar, não precisei bater. Apenas coloquei a verdade na mesa, servida num prato de porcelana. Fui para o meu quarto, mas antes de dormir, ouvi passos no corredor. Ele estava andando de um lado para o outro, inquieto. O telefone dele, que eu devolvia por 1 hora à noite, devia estar queimando na mão. Ele devia estar querendo ligar para ela, perguntar, tirar satisfação. Ou talvez estivesse tentando inventar uma nova mentira. Mas agora era tarde. A semente da dúvida já estava plantada. E eu, Zoraide, tenho a mão boa para plantio. Aquela semente ia germinar durante a noite, ia crescer, ia sufocar as certezas dele. Ele achou que podia esconder a vida dele de mim. Esqueceu que quem ensinou ele a falar fui eu. Quem ensinou ele a andar fui eu. E agora eu ia ensinar ele a cair. Porque só quem cai e bate a cara no chão aprende a levantar de verdade. Amanhã seria o dia. Eu tinha mais uma carta na manga. E essa carta não era sobre dinheiro, nem sobre a namorada. Era sobre o futuro. Se ele queria brincar de ser fazendeiro para impressionar os outros, eu ia dar a ele um gosto real do que é ser dono de terra. Mas do meu jeito. Apaguei a luz do abajur. O silêncio da casa era pesado, mas era um silêncio limpo. O medo dele atravessava as paredes. Pela primeira vez em anos, senti que meu filho estava realmente presente naquela casa. Não o corpo, mas a alma. Uma alma assustada, pequena, mas presente. E enquanto ele tivesse medo de me perder ou de ser descoberto, eu ainda tinha chance de salvar o homem que existia debaixo daquele terno invisível de vaidade. Nada grita mais alto na consciência de um filho do que o sussurro de uma mãe que sabe de tudo. O sol da manhã ainda nem tinha esquentado o orvalho nas folhas de café quando a poeira subiu na estrada.
Eu estava na varanda, ajeitando as contas da cooperativa no meu caderno, e o Marcelo estava lá embaixo, capinando a terceira carreira de pés de café, como mandava o trato. Ele parou, apoiou o queixo no cabo da enxada e olhou para a porteira. O medo estampado na cara dele dava para ver daqui. Ele sabia que visita àquela hora, numa quarta-feira, não era coisa boa. Não era um carro só. Eram dois. O primeiro, um sedã prata que eu não conhecia. O segundo, uma caminhonete preta, grande, dessas que a gente vê em filme americano. Entraram no terreiro sem pedir licença, buzinando, espantando as galinhas e fazendo um alvoroço que tirou a paz do meu sítio. Desceram do carro como se fossem donos do mundo pisando em terra conquistada. Do sedã saiu uma moça loira, magra, de óculos escuros que cobriam metade do rosto, e uma senhora que parecia a versão mais velha e mais esticada dela. Reconheci pelas fotos, Beatriz e a mãe, Dona Valéria. Da caminhonete, desceu um homem de terno cinza, suando em bicas, com uma pasta debaixo do braço. O tal doutor Olavo. Marcelo largou a enxada no chão e correu em direção a eles, limpando as mãos sujas na calça jeans imunda. A cena era triste. Meu filho, o doutor formado, correndo como um cachorrinho que vê o dono chegar com a ração. Beatriz, o que vocês estão fazendo aqui? Ouvi ele perguntar, a voz tremendo. Viemos te resgatar, meu amor. A moça gritou abrindo os braços, mas parou no meio do caminho quando viu o estado dele. Sujo de terra vermelha, suado, cheirando a trabalho. Ela fez uma careta de nojo que não conseguiu disfarçar. Meu Deus, Marcelo, o que é isso? Você está parecendo um colono. Eu fechei meu caderno devagar. Tirei os óculos de leitura e pendurei na corrente no pescoço. Levantei da cadeira de vime e fiquei de pé no alto da escada da varanda, esperando. Eu não ia descer. Quem chega sem ser convidado, que suba para se explicar. O grupo caminhou até a varanda. O salto agulha da Dona Valéria afundava na terra batida do terreiro, e ela praguejava baixo a cada passo. Quando chegaram perto da escada, olharam para cima. Me viram. Uma velha de vestido de chita, cabelo branco preso num coque frouxo e chinelo de dedo. Bom dia, disse o homem, Olavo, tentando um sorriso que parecia mais uma cãibra. A senhora deve ser a caseira? Poderia chamar a Dona Zoraide? Soltei uma risada seca, curta. Marcelo, que vinha logo atrás, ficou vermelho como um pimentão. Mãe, ele começou, a voz falhando. Esse é o Olavo, a Valéria e a Beatriz. Pessoal, essa é a minha mãe, a Dona Zoraide. O silêncio que caiu no terreiro foi mais pesado que saca de café molhada. Os três se entreolharam. A tal Valéria ajeitou o blazer chique e forçou um sorriso amarelo. Ah, perdão, minha querida. É que pelas fotos... Bem, o Marcelo sempre disse que a senhora era uma mulher muito... viajada. Achamos que estivesse na Europa. A Europa do Marcelo é aqui, Dona Valéria, onde o euro é o grão de café e o passaporte é a enxada. Respondi, sem convidar para subir. O que trazem os senhores à minha casa sem aviso no meio da semana? Viemos buscar o Marcelo, disse Beatriz, tomando a frente, subindo o primeiro degrau sem minha permissão. Ele sumiu, não atende o celular. Ficamos preocupados. Ele tem compromissos na cidade, Dona Zoraide. Ele é um advogado promissor. Não pode ficar brincando de fazendinha. Brincando? Repeti a palavra, sentindo o gosto amargo dela. Ele não está brincando. Está pagando o que deve. Ou a senhora acha que a festa de 15 mil reais se pagou sozinha? Olavo pigarreou, subindo os degraus e passando pela filha. Ele tinha pressa. O suor na testa dele não era só calor, era desespero. Eu conheço o cheiro de devedor de longe. Dona Zoraide, vamos ser práticos, disse ele, puxando um lenço para secar a testa. O Marcelo nos contou que houve um contratempo financeiro, coisa pouca. Mas nós temos uma proposta. Nós viemos oferecer uma parceria. Parceria? Apontei para as cadeiras de madeira bruta na varanda. Sentem-se, mas cuidado com a roupa fina, a madeira solta farpa. Eles sentaram com nojo. Marcelo ficou em pé, encostado na coluna, olhando para o chão, incapaz de encarar qualquer um de nós. Então, continuou Olavo, abrindo a pasta, o Marcelo é como um filho para nós, e sabemos que a senhora tem terras boas, produtivas.
Mas café é um negócio arriscado, instável. Eu sou do mercado imobiliário, tenho visão. Eu tenho um projeto de um loteamento aqui na região, coisa de alto padrão. Se a senhora assinar como fiadora no empréstimo ponte que estou levantando, nós quitamos as dívidas do Marcelo hoje mesmo e ainda colocamos ele como diretor jurídico do empreendimento. Olhei para o papel que ele estendeu. Era um contrato de confissão de dívida com garantia real, garantia da minha fazenda. Deixa eu ver se entendi, falei devagar, como quem explica para a criança. O senhor quer que eu coloque minha terra, que sustenta minha família há 3 gerações, como garantia para um negócio do senhor? Para pagar as dívidas que o meu filho fez para impressionar a filha do senhor? É um investimento, intrometeu-se Valéria, abanando-se com a mão. A senhora vai ganhar muito dinheiro, vai poder sair desse lugar rústico, vai poder morar num apartamento na capital, perto do seu filho. E se o negócio der errado? Perguntei, olhando fixamente para Olavo. Não tem como dar errado, ele garantiu, batendo a mão na mesa bamba. É garantido. Levantei-me e fui até a cozinha. Voltei trazendo não café, mas o envelope pardo que o Dr. Eustáquio tinha me mandado. Coloquei em cima da mesa, em cima do contrato dele. Engraçado o senhor falar em garantia, Dr. Olavo. Porque segundo esse papel aqui, do Tribunal de Justiça, o senhor está com os bens bloqueados desde a semana passada. Fraude em execução? Não é esse o termo? Olavo ficou pálido. A boca dele abriu, mas nenhum som saiu. Valéria arregalou os olhos pintados e Beatriz soltou um gritinho abafado. A senhora andou me investigando? Olavo sussurrou, a arrogância virando medo. Eu não investigo ninguém, doutor. Eu só cuido do que é meu. E para cuidar do que é meu, eu preciso saber quem quer colocar a mão. O senhor não veio salvar o Marcelo. O senhor veio usar a única coisa limpa que o Marcelo ainda tem, o nome da mãe dele. Virei-me para o Marcelo. Ele estava olhando para o sogro como se visse um fantasma. Você sabia disso, Marcelo? Perguntei. Não, Olavo, isso é verdade? Marcelo gaguejou. É claro que é mentira, gritou Valéria, levantando-se. Essa velha caipira não sabe o que diz. Nós somos os Albuquerque. Nós temos tradição. Tradição não paga boleto, minha senhora. Cortei, ríspida. E pelo que vejo aqui, tirei outro papel do envelope. A casa de praia que vocês iam vender já foi leiloada ontem. E adivinhem quem arrematou? Fiz uma pausa dramática. O silêncio na varanda era absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado para ouvir. Um grupo de investidores da Cooperativa Agrícola da região, do qual eu faço parte e presido o Conselho Fiscal. O queixo da Beatriz caiu. Olavo afundou na cadeira, derrotado. Marcelo olhava de mim para eles, num vai-vem de cabeça que dava tontura. A ficha estava caindo. A velha caipira, a mãe que ele escondia, a mulher que ele achava que vivia de migalhas, estava sentada na presidência do conselho que comprou a casa de veraneio dos ricos que ele idolatrava. A senhora comprou minha casa? Valéria perguntou, a voz sumindo num fio. Eu não. A cooperativa. Mas o meu voto foi decisivo. Sabe por quê? Porque era um bom negócio. Preço baixo, localização boa. Diferente do negócio que vocês vieram me propor aqui. Apoiei as mãos na mesa e inclinei o corpo para a frente, olhando nos olhos da Valéria. Vocês acharam que iam encontrar uma viúva boba, deslumbrada com a cidade grande. Acharam que iam trocar espelhinhos por ouro, como faziam com os índios antigamente. Mas esqueceram de perguntar para o Marcelo de onde vem o dinheiro dele. O dinheiro dele vem do suor dessa velha aqui. E esse suor não aceita desaforo. Beatriz começou a chorar. Um choro feio, alto, de criança mimada que teve o brinquedo quebrado. Vamos embora, pai. Eu não quero ficar aqui. Olha o cheiro desse lugar. Olha essa gente. O Marcelo mentiu pra gente, mãe. Ele disse que era herdeiro de fazendeiros ricos, não dessa roceira. Nessa hora, o Marcelo desencostou da coluna. Ele caminhou até a mesa. Eu achei que ele ia defender a namorada. Achei que ele ia brigar comigo. Mas ele parou na frente da Beatriz. Eu menti? Ele disse, a voz baixa, mas firme. Eu menti que a minha mãe era rica para vocês me aceitarem. Mas vocês mentiram que eram ricos para me usarem. Pelo menos a riqueza da minha mãe é de verdade. A de vocês é fumaça.
Não fala assim com a minha filha, gritou Valéria. Você é um pé rapado, Marcelo. Um ninguém. Nós te demos acesso à sociedade. Te apresentamos pessoas importantes. Pessoas importantes que também estão processando vocês? Marcelo retrucou, pegando um dos papéis da mesa. Ação de cobrança. Buffet imperial. Vocês não pagaram a parte de vocês na minha formatura, Olavo. Vocês disseram que era um presente. Tivemos um problema de fluxo de caixa, defendeu-se Olavo. Era temporário. Se sua mãe assinasse esse contrato, tudo se resolveria. Se minha mãe assinasse esse contrato, ela perderia a fazenda, Marcelo gritou, batendo a mão na mesa. O som assustou a todos. Foi a primeira vez em 30 dias que vi homem de verdade ali, não um menino. Vocês queriam roubar a minha mãe. Nós queríamos salvar a família, rebateu Valéria. Saiam da minha casa, eu disse. Minha voz não foi alta, mas foi definitiva. Apontei para a porteira. Agora, antes que eu chame o tio Zé e os peões para ajudar vocês a encontrarem o caminho. Olavo recolheu os papéis desajeitadamente, enfiando na pasta de qualquer jeito. Valéria agarrou o braço da filha, que ainda soluçava. Você vai se arrepender disso, Zoraide, ameaçou Valéria, descendo as escadas com dificuldade. Você não sabe com quem está lidando. Sei sim, respondi calmamente. Estou lidando com gente que vende o almoço para comprar o jantar, mas quer comer caviar. Passem bem. E cuidado na estrada, tem muito buraco para quem tem o nariz empinado. Eles entraram nos carros batendo as portas. A caminhonete preta patinou na terra solta antes de arrancar, levantando uma nuvem de poeira vermelha que cobriu a varanda. Ficamos olhando até os carros sumirem na curva da estrada. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente. Não tinha mais segredos. Marcelo continuava de pé, olhando para uma estrada vazia. Os ombros dele caíram. Ele parecia ter encolhido. A postura de doutor tinha ido embora junto com o terno cinza do sogro. O que sobrou foi o meu filho, com as mãos calejadas, a botina suja e o coração partido. Mãe, ele começou sem virar para mim. Senta, Marcelo, o café vai esfriar. Ele puxou a cadeira onde o Olavo estava sentado instantes antes. Apoiou os cotovelos na mesa e escondeu o rosto nas mãos. Eu sou um idiota, um burro. Como eu não vi? Como eu deixei eles fazerem isso? A vaidade cega, meu filho. É o pior tipo de catarata que existe. Você queria tanto pertencer ao mundo deles que não percebeu que o mundo deles estava podre. Eles iam tomar a fazenda. Ele sussurrou horrorizado. Se a senhora fosse a mãe bobinha que eu descrevi para eles, eles teriam conseguido. Eu quase destruí tudo o que a senhora construiu. Quase, concordei, servindo uma xícara de café fresco para ele. Mas quase não mata. Quase serve de aviso. Ele levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, marejados. A senhora é presidente do conselho da cooperativa? Sorri, tomando um gole do meu café. Vice-presidente. O presidente é o seu antenor, mas ele já está muito velho, então quem manda mesmo sou eu. E sim, nós compramos a casa de praia. Vamos transformar em colônia de férias para os funcionários da cooperativa. Achei justo. Marcelo soltou uma risada frouxa, incrédula. Eu passei 5 anos estudando leis e a senhora, aqui da roça, deu um nó jurídico neles melhor que qualquer juiz. A vida ensina mais que livro, Marcelo. O livro te ensina a regra. A vida te ensina a malícia. Ficamos ali por um tempo. O sol já estava alto, queimando as telhas. E agora, mãe? Ele perguntou, olhando para as próprias mãos machucadas. A Beatriz foi embora. O escritório de advocacia era a indicação do pai dela, então já era. As dívidas continuam lá. Eu não tenho nada. Voltei para uma estaca zero. 0 é um bom número para recomeçar, eu disse. É melhor que número negativo. Levantei-me e fui até o parapeito da varanda. As dívidas a gente negocia. O Dr. Eustáquio já está cuidando disso. Com a falência do Olavo, muita coisa que você devia para eles vai ser anulada. O resto, o que você gastou com roupa, relógio e bobagem. Isso você vai pagar. Centavo por centavo. Eu sei. Vou continuar trabalhando na roça. Os 30 dias ainda não acabaram. Não é só isso. Virei para ele. Eu não quero um filho peão. Eu paguei sua faculdade para você usar a cabeça, não o braço. Mas eu quero que você use a cabeça para o nosso lado. Ele franziu a testa. Como assim?
A cooperativa está crescendo. Estamos com problemas sérios de contratos de exportação, certificações ambientais, leis trabalhistas. A gente gasta uma fortuna com advogados da capital que não entendem a diferença entre café arábica e conilon. Eles só veem papel, não veem a planta. Dei um passo em direção a ele. Eu preciso de um advogado aqui, mas não um advogado de terno que tem nojo de barro. Eu preciso de um advogado que saiba quanto pesa uma saca, que saiba o valor do suor do colono. Eu preciso de alguém que defenda a nossa terra porque conhece o valor dela, não o preço. Marcelo olhou para o cafezal lá fora. O verde brilhava sob o sol. Pela primeira vez, ele não olhou com desprezo. Olhou com possibilidade. A senhora quer que eu trabalhe para a cooperativa? Eu quero que você trabalhe para a verdade, Marcelo. Se for na cooperativa, ótimo. O salário é bom, dá para pagar suas contas e limpar seu nome em 2 anos, se você viver com simplicidade. Mas a escolha é sua. Você pode ir atrás da Beatriz e tentar viver de aparência, ou pode ficar aqui e construir algo real. Ele olhou para o carro importado dele, ainda coberto de poeira no galpão. Depois olhou para a enxada caída no terreiro e, finalmente, olhou para mim. Mãe, a senhora disse que eles achavam que a senhora estava na Europa, disse. Sabe de uma coisa? Ele sorriu, um sorriso triste, mas honesto, que eu não via há anos. Eles são burros mesmo. A Europa não chega aos pés do café da dona Zoraide. Senti um calor no peito que não era do café. Era orgulho. Ainda tímido, ainda machucado, mas estava lá. Termina o café, doutor. O dia não acabou e aquela carreira de mato não vai se capinar sozinha. O acordo dos 30 dias continua. Mente vazia é oficina do diabo e corpo cansado não faz besteira. Ele assentiu, bebeu o café num gole só e levantou. Mas antes de descer a escada, ele parou e me deu um beijo na testa. Um beijo estalado, suado, verdadeiro. Obrigado, mãe, por não ter me dado o dinheiro. Vá trabalhar, menino. Conversa fiada não enche tulha. Vi ele descer as escadas, pegar a enxada e voltar para o eito. O passo estava diferente. Não era mais o passo arrastado de um prisioneiro. Era o passo firme de quem tem chão sob os pés. Voltei para o meu caderno de contas. A batalha contra os sanguessugas estava vencida, mas a guerra para salvar meu filho ainda tinha chão pela frente. Só que agora, eu sabia que não estava mais lutando sozinha. A máscara tinha caído, e o rosto que estava por baixo, apesar de assustado, era o rosto do meu menino. E no fim das contas, a terra sempre devolve o que a gente planta. Eu plantei amor e rigor. Demorou, sofreu geada, quase morreu com a praga, mas parecia que finalmente a colheita ia vingar. O telefone tocou no escritório. Era o doutor Eustáquio. Zoraide, tudo certo por aí? Vi 2 carros saindo da sua estrada parecendo que viram o diabo. O diabo não, Eustáquio. Viram a dona da casa. E pode preparar a papelada da renegociação das dívidas do menino. Acho que vamos ter um novo advogado na praça. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Marcelo batia a enxada com ritmo. Tum, tum, tum. O som da vida real batendo na porta da ilusão. A Zoraide, coitadinha, tinha morrido. Vida longa a dona Zoraide. E quem quisesse testar a minha força, que entrasse na fila. O café estava forte e a enxada estava afiada. 6 meses. Esse foi o tempo que a natureza levou para transformar a flor do café em chumbinho, e o chumbinho em grão verde e viçoso. E foi o mesmo tempo que levou para o meu menino virar homem. Estou sentada na cabeceira da mesa de reunião da cooperativa. A sala está cheia, tem cheiro de café passado na hora e de gente trabalhadora. Mas, pela primeira vez em 20 anos, não sou eu quem está falando. Meus óculos descansam sobre a mesa de madeira maciça, enquanto observo o rapaz de camisa social, dobrada até o cotovelo e calça jeans escura, gesticulando para uma plateia de 30 produtores rurais. O contrato da exportadora tem uma cláusula leonina na página 12, diz Marcelo, com a voz firme, segurando o papel como quem segura uma ferramenta de precisão. Eles querem descontar a quebra técnica do nosso bolso, mas a legislação é clara. O risco do transporte é do comprador a partir do embarque no porto. Se a gente assinar isso aqui, o prejuízo da cooperativa pode chegar a R$ 200 mil na safra.
Seu antenor, o presidente, balança a cabeça impressionado. E qual a sugestão do jurídico, Dr. Marcelo? A gente devolve a minuta com a alteração no artigo 5º. Se eles chiarem, a gente mostra que temos outras 2 propostas de compra da Europa. Eles precisam do nosso café especial, seu antenor. O blend da Dona Zoraide ganhou o prêmio mês passado. Eles não vão querer perder a exclusividade. A gente tem a faca e o queijo, só falta cortar. Um murmúrio de aprovação corre pela sala. Vejo sorrisos, vejo cabeças assentindo. Ninguém ali vê mais o filho playboy da Zoraide. Eles veem o advogado da cooperativa. O homem que acorda cedo, que conhece a diferença entre o café cereja e o boia e que usa as leis para proteger quem tem calo na mão. Eu fico quieta, apenas bebericando meu café. Por dentro, meu peito está estufado, maior que pão de queijo no forno. Não é vaidade, é alívio. O alívio de saber que, se eu fechar os olhos amanhã, a minha luta não vai virar pó. Quando a reunião acaba, os produtores vêm apertar a mão dele. Muito bem falado, menino, diz o tio Zé, dando um tapinha nas costas do Marcelo. Aquele palavreado difícil que você usou, cláusula leonina. Isso é o quê? É de leão? Marcelo ri, um riso aberto, sem vergonha. É sim, Zé. É quando o leão quer comer a carne toda e deixar só o osso pra gente. Mas aqui no nosso terreiro, leão não se cria. Aqui quem manda é a onça. E ele pisca para mim. Senti uma quentura nos olhos. Ele aprendeu. Aprendeu que o conhecimento dele só tem valor se servir para defender a comunidade dele. Saímos do prédio da cooperativa e caminhamos até o estacionamento. O sol do meio-dia castiga, mas é um sol bom. No lugar onde antes ficava aquele carro preto importado que parecia nave espacial, agora está uma caminhonete branca, robusta, com a caçamba suja de terra e algumas ferramentas jogadas atrás. Vai almoçar no sítio, mãe? Ele pergunta, abrindo a porta para mim. O carro dele não tem ar-condicionado digital Dual Zone, mas tem cheiro de trabalho honesto. Vou. Mas antes, quero passar no banco. Temos que ver o extrato daquela conta. Marcelo fica sério por um instante. A dívida. Nesses 6 meses, ele não falhou um dia. Cumpriu os 30 dias de enxada sem chiar, embora tenha ficado travado das costas na primeira semana. Depois, assumiu o jurídico da cooperativa com um salário justo, mas longe de ser fortuna. Vendeu o carro importado, vendeu os relógios, vendeu até as roupas de grife num brechó online. Todo o dinheiro foi para a conta de acerto. Ele vive com o básico. Mora na casa sede, mas faz questão de pagar as despesas de luz e internet. O extrato está positivo, mãe. Já paguei 80% do que gastei com aquelas bobagens. Até o fim do ano, eu quito tudo. Eu sei que quita, respondi, entrando na caminhonete. Mas não é disso que eu quero falar. Vamos. No caminho, passamos pela praça da cidade. Vi uma faixa grande anunciando um novo empreendimento imobiliário. Residencial Vista da Serra. Soube da novidade? Perguntei apontando para a faixa. Soube. É o terreno que o banco tomou do Olavo. Outra construtora assumiu. E a família Albuquerque? Marcelo manteve os olhos na estrada, as mãos firmes no volante. Não havia mais tremor, nem saudade, nem mágoa. Apenas indiferença. A Beatriz me mandou mensagem semana passada. Ele contou, como quem comenta sobre a previsão do tempo. Disse que sentia saudades, que a mãe dela estava com depressão por ter perdido o status social. Perguntou se a gente não podia conversar. E o que você respondeu? Nada. Bloqueei. Ele deu de ombros. Grão ardido a gente separa e joga fora. Não é isso que a senhora ensina? Não vou deixar contaminar meu lote de novo. Sorri, olhando para a paisagem de morros verdes passando pela janela. A lição tinha sido dura, mas tinha sido bem aprendida. Ele entendeu que gente que só te procura na colheita não merece estar contigo no plantio. Chegamos ao banco. O gerente, seu Cláudio, nos recebeu com aquele cafezinho aguado que eles servem, mas com um respeito redobrado. Dona Zoraide e Dr. Marcelo, em que posso servir? Cláudio, quero transferir a titularidade daquela aplicação de renda fixa, a do fundo de reserva da fazenda. Marcelo me olhou surpreso. Mãe, isso é o dinheiro da sua aposentadoria, da segurança do sítio. Eu não estou me aposentando, menino. Eu sou igual a cafeeiro velho, só paro de produzir quando arrancam a raiz.
Mas eu quero que o nome do advogado da Fazenda Esperança conste nos documentos. Assinei os papéis. Marcelo assinou embaixo. A mão dele não tremeu. Ele sabia o peso daquela caneta agora. Não era dinheiro para gastar em festa. Era dinheiro para comprar adubo, para consertar telhado, para garantir que, se geasse, a gente não passava fome. Saímos de lá e fomos almoçar. Mas não fomos para casa. Pedi para ele dirigir até a antiga casa de veraneio dos Albuquerque, agora propriedade da cooperativa. A casa estava diferente. O muro alto e hostil tinha sido pintado de branco com o símbolo da cooperativa. 2 mãos segurando um ramo de café. O portão estava aberto. Lá dentro ouvia-se barulho de crianças correndo, música sertaneja e cheiro de churrasco. A inauguração oficial é hoje, eu disse. A colônia de férias dos trabalhadores rurais. Entramos. Onde antes era um gramado proibido, exclusivo para a elite falida, agora tinha famílias de colonos estendendo toalhas. Onde antes a Beatriz tomava champanhe e reclamava do tédio, agora a Dona Maria, esposa do tio Zé, servia refrigerante para os netos. Quando nos viram, o pessoal parou. Houve um momento de silêncio respeitoso e depois, aplausos. Não aplausos protocolares de festa chique, mas palmas fortes, estaladas. "Olha quem chegou! A patroa e o doutor!" gritou um dos peões. Marcelo travou por um segundo. Ele olhou para aquela piscina onde ele nunca tinha entrado. Olhou para a varanda onde ele tinha sido humilhado pelos sogros e depois olhou para as pessoas. As pessoas que ele ignorou na formatura. As pessoas que ele achava que eram pouco para ele. "Vai lá", empurrei ele de leve. "Eles querem ouvir o advogado que garantiu a compra desse lugar no leilão." Marcelo caminhou até o centro da área de lazer. Ele não subiu num palco, ficou no mesmo nível de todo mundo. "Pessoal", ele começou, a voz embargada. "Eu não tenho muito o que falar. Só queria dizer que essa casa aqui sempre foi bonita, mas nunca foi tão rica quanto hoje. Porque a verdadeira riqueza é isso aqui. É a gente poder descansar depois de trabalhar." Ele olhou para mim, lá no fundo. "Minha mãe me ensinou, do jeito difícil, que a gente não sobe na vida pisando nos outros. A gente sobe puxando quem está embaixo. Essa casa era um símbolo de mentira. Agora é um símbolo de verdade. Aproveitem. É de vocês." A festa recomeçou. Fiquei num canto, sentada numa cadeira de plástico, vendo meu filho brincar de bola com os filhos dos apanhadores de café. Ele ria. Estava suado, despenteado, feliz. Lembrei da foto do Facebook. Aquela foto com 50 pessoas estranhas, a beca preta, o sorriso falso. Aquilo parecia ter acontecido em outra vida. Aquele Marcelo da foto não existia mais. Ele tinha morrido na enxada, no sol quente, na vergonha de ter sido enganado. E tinha renascido ali, simples e forte. Uma senhora se aproximou de mim com um prato de bolo. Era a Dona Cida, a cozinheira mais antiga da região. "Zoraide, você deve estar orgulhosa, né?" O menino virou gente. "Virou, Cida. Deu trabalho, mas virou. Foi igual tirar toco de aroeira. Teve que cavar fundo, cortar raiz, suar a camisa. Mas agora a terra tá limpa para plantar coisa boa. E você? Vai descansar agora?" Olhei para o horizonte, para além do muro da casa, onde a Serra Azulada de Minas se erguia majestosa. "Descansar? Eu não, Cida. Agora que eu tenho um parceiro bom de serviço, a gente vai dobrar a produção. Tenho planos de exportar café torrado com a nossa marca. O Marcelo já tá vendo a papelada internacional. A velha aqui ainda tem muita lenha para queimar." Mais tarde, voltamos para o sítio. A noite estava caindo, trazendo aquele friozinho gostoso da roça. O céu estava coalhado de estrelas, sem a poluição da cidade para atrapalhar. Sentamos na varanda, no mesmo lugar onde tudo começou. Eu na minha cadeira de balanço, ele nos degraus da escada. Mas agora, ele não estava com os pés na bacia de água com sal. Estava com um caderno no colo, anotando coisas. "Mãe, estava pensando", ele disse, sem tirar os olhos do papel. "Aquele galpão velho do fundo, a gente podia reformar e fazer uma sala de aula." "Sala de aula? Pra quê?" "Para ensinar informática e noções de direito para os filhos dos colonos. Eu posso dar aula nos fins de semana. Tem muita gente talentosa aqui que não sabe dos seus direitos, que não sabe mexer num computador."
Se a gente der oportunidade, eles não precisam passar pelo que eu passei. Não precisam se deslumbrar com a cidade grande para achar que são alguém. Parei o balanço. O silêncio da noite foi preenchido pelo canto dos grilos. Aquilo era música para os meus ouvidos, melhor que qualquer ópera que ele pudesse ter ouvido na Europa. Ele não estava apenas pagando a dívida financeira. Ele estava pagando a dívida moral. Ele estava criando raízes, e raízes que davam sombra para os outros. É uma boa ideia, meu filho. O galpão é seu, mas o cimento e a tinta saem do seu bolso. Ele riu, virando-se para mim. A senhora não alivia nunca, né, dona Zoraide? Nunca. Café mole não presta, Marcelo. A vida tem que ser forte, quente e pura. Se colocar muito açúcar, estraga. Ele fechou o caderno e se levantou. Veio até mim e se agachou ao lado da cadeira, pegando minha mão. A mão dele estava áspera agora. Tinha calos na palma e nas pontas dos dedos. Era a mão mais bonita que eu já tinha visto. Mãe, desculpa por ter esquecido de avisar da formatura. Você não esqueceu, Marcelo. Você só não sabia quem você era na época. Você achava que era o que vestia. Mas a verdadeira formatura foi aqui. O seu diploma não é aquele papel enrolado no canudo. O seu diploma é o respeito que o tio Zé tem por você hoje. É o medo que os sanguessugas têm do seu nome. Passei a mão no cabelo dele, que agora tinha uns fios brancos precoces, fruto do estresse e do amadurecimento rápido. Eu te perdoo, meu filho. Porque mãe perdoa antes mesmo do filho errar. Mas eu fico feliz de não ter precisado te perdoar por ser fraco. Eu te amo, mãe. E tenho orgulho de ser filho da Zoraide do café. Eu sei. Agora vai dormir. Amanhã é dia de pagamento da folha e eu preciso de você conferindo os olerites comigo, às 5 da manhã. Advogado de roça, não tem feriado. Ele beijou minha mão e entrou em casa. Fiquei sozinha na varanda por mais um tempo. O vento balançava as folhas do cafezal, fazendo aquele barulho de mar que eu tanto amo. Respirei fundo, sentindo o cheiro da terra úmida, da dama da noite que abria no jardim e do café secando no terreiro. Eu tinha vencido. Não a briga com os inescrupulosos da cidade, isso foi fácil. Eu tinha vencido a batalha pelo futuro da minha família. Peguei meu celular no bolso do avental. Entrei no Facebook. A foto da formatura ainda estava lá, perdida na linha do tempo, com seus comentários vazios e curtidas de gente que sumiu. Não apaguei. Deixei lá. Serve de lembrete. Serve de espantalho para afastar a soberba. Postei uma foto nova. Uma foto tirada hoje, na inauguração da colônia de férias. Eu e o Marcelo, abraçados, ele suado com a camisa do time de futebol da fazenda, eu com meu vestido de domingo. Atrás da gente, o povo simples sorrindo de verdade. Na legenda, escrevi apenas: a colheita mais difícil é a de um homem de bem, mas quando vinga, o café é premiado. Meu filho, meu orgulho, meu braço direito. Aqui a raiz é funda e a copa é alta. Bloqueei a tela e guardei o celular. A luz da varanda iluminava o terreiro vazio, pronto para receber os grãos da próxima safra. A vida é assim mesmo. A gente planta, a gente cuida, a gente sofre com a praga, mas no final, se a terra for boa e a mão for firme, a tulha enche. Apaguei a luz e entrei. A casa estava em paz. E pela primeira vez em muitos anos, eu sabia que quando eu fechasse os olhos para dormir, o meu legado estaria acordado, vigiando a porteira. Quem tem filho criado no rigor do amor e na verdade da terra, nunca morre por completo. Vira semente na história de quem fica.